Oi, então vamos continuar e concluir. Na verdade, concluir não, porque a gente vai ainda falar sobre isso numa outra aula. Mas vamos continuar falando, né, do conceito de direita, aquele conceito mais utilizado, mais usado, que, assim como no caso da esquerda, é controverso, é ambíguo, né, possui contradições, mas é o que mais aparece. A direita, pessoal, hoje se vê como mais realista e considera a esquerda idealista ou utópica. A direita acredita que a desigualdade ela é natural e inevitável, mas que ela pode ser reduzida pelo esforço individual em um regime de isonomia, de igualdade de direitos, possibilitando a meritocracia. A igualdade, os direitos são iguais. Então aqueles que se dedicam, né, que se esforçam, vão conseguir ascender socialmente ou, né, ascender economicamente, mas cabe ao esforço individual. Havendo a igualdade de direitos, isso seria possível. Essa é a visão que predomina na direita hoje. E em razão disso, a direita, e a gente tem como relação a referência o capitalismo, né? A direita vai enfatizar necessidades, preservar a propriedade privada, quer dizer, o próprio capitalismo, e costuma defender os valores culturais tradicionais. Né? A direita também vai estar dividida numa centro-direita, também chamada de direita moderada, geralmente identificada ao liberalismo democrático. Isto é, vai defender uma democracia com pouca intervenção estatal na economia, que muitos chamam de neoliberalismo. Né? E também vai se destacar defendendo um conservadorismo cultural, a defesa dos valores tradicionais, geralmente de base religiosa, família, casamento e tal. Mas aqui cabe uma observação importante. Parte da centro-direita, na verdade, aceita o nacionalismo econômico, medidas de protecionismo, né? Alfandegário e mesmo que alguns setores da economia sejam controlados pelo Estado. Né? E algumas medidas de welfare state, o que favorece a formação de alianças políticas entre grupos de centro-direita e grupos de centro-esquerda. Né? Nós vimos aqui no Brasil recentemente, no governo Lula, né, no governo Dilma, né, dois presidentes do maior partido de esquerda do Brasil, na verdade da América Latina, né, que é o PT, que governaram costurando alianças com partidos da direita, né, de centro-direita, né, que compartilhavam alguns elementos comuns, né, com a visão de centro-esquerda do PT. Então isso não é nada extraordinário, isso é comum. Aquilo que eu falei para vocês. Na verdade, esse conceito ele é ambíguo, né? Ele possui contradições, elementos que costumam ser considerados da esquerda podem estar presentes também em alguns grupos, né, da direita. E nesse caso aí, especificamente, na centro-direita. Então a gente pode falar que existe uma centro-direita mais nacionalista no sentido econômico, mais partidária do intervencionismo estatal na economia, e uma centro-direita, que é considerada mais típica, né, mais partidária do liberalismo econômico, ou como muitos preferem falar hoje, né, do neoliberalismo. Agora, ambas estão muito associadas a um conservadorismo cultural. Né, valores culturais considerados mais conservadores, mais tradicionais, né, mais baseados na tradição religiosa, no caso do Ocidente, na tradição cristã. Direita radical e extrema-direita. Isso aqui, pessoal, a definição já é mais complexa e não há realmente acordo. De uma forma geral, se considera que a direita radical e a extrema-direita, e alguns consideram que uma coisa é a mesma coisa que a outra. A direita radical é sinônimo de extrema-direita. Aqui eu vou trabalhar como duas vertentes diferentes, né? Mas que vão possuir elementos comuns. A direita radical e a extrema-direita ela é mais nacionalista. E ela é culturalmente mais conservadora. E ela é mais intolerante com aqueles que não concordam com as suas ideias. Ao contrário da centro-direita, que tem uma formação, uma influência maior do liberalismo, né, da liberdade de pensamento. A direita radical e a extrema-direita elas são marcadas também por um forte anti-esquerdismo, associando esquerda ao comunismo, ao marxismo. Quer dizer, a direita radical, a extrema-direita, de uma forma geral, considera que qualquer grupo de esquerda é comunista. Aí abusa do termo. É de esquerda, então é comunista. Então, às vezes, tenta até tentar ser um pouco mais sofisticado, falando, não, é marxista. Qualquer grupo de esquerda é marxista, então, no fundo, defende a luta de classe, quer acabar com a propriedade privada, vai querer ditadura do proletariado e tal. Então, essa é uma visão muito comum nos grupos da direita radical e da extrema-direita. Em geral, isso aí não é necessário não, vai depender muito do país. Em geral, essa direita radical e extrema-direita elas são xenófobas e racistas. Mas, repito, isso não está presente
em todos os grupos, né, de extrema-direita e da direita radical. Mas na Europa, por exemplo, é uma coisa muito forte. A xenofobia, especialmente hoje, né, com a chegada maciça de imigrantes da África e da Ásia, né, do Oriente Médio, no caso, e essa xenofobia, né, contra imigrantes acaba se transformando também num racismo, né, porque são imigrantes com cor de pele diferente né, da população europeia, de uma forma geral. Então aquilo mistura a xenofobia com o racismo. A direita radical, a extrema-direita, tem um discurso marcado pelo antiglobalismo e também antiglobalista. Qual seria a principal diferença entre os dois? Alguns consideram que é a mesma coisa, mas muitos preferem diferenciar. O antiglobalismo é contra a globalização econômica. Essa esquerda, como ela é muito marcada pelo nacionalismo, inclusive pelo nacionalismo econômico, ela defende proteger a produção nacional, a agricultura nacional, de uma forma geral, né, a indústria, o comércio, da presença, da competição, da concorrência, né, do domínio do capital estrangeiro, né, da competição com produtos, né, estrangeiros, e teme por isso o processo de globalização econômica, de integração econômica entre os países. Considera que a nação fica mais vulnerável e dependente, né, de fatores externos, de capital externo, de mercado externo, né, de investidores externos, né, de tecnologia externa. Então que a globalização é uma ameaça à própria soberania nacional. É um pensamento, na verdade, dos nacionalistas econômicos de uma forma geral. E é um pensamento que, aliás, está presente na esquerda. Boa parte da esquerda defende isso também. Aqui nós temos essa questão né, como eu falei, da ambiguidade, né, da contradição. A direita radical e a extrema-direita, nesse aspecto, né, de defesa do nacionalismo econômico, concorda nessa ideia de conter o processo de globalização, ou de controlar a globalização, ou de proteger o mercado nacional, concorda aí, né, com o outro lado. Né, ou seja, há uma aproximação entre esquerda e direita radical e extrema-direita nesse aspecto. E antiglobalista, esse termo costuma ser utilizado, vem crescendo aí nos últimos anos, e costuma ser diferenciado do globalismo no seguinte aspecto. Ela é antiglobalista porque ela se posiciona não apenas contra a globalização econômica, ela se posiciona contra o poder de organismos internacionais ou supranacionais que também estariam ameaçando a soberania nacional. Na visão desses grupos, especialmente a ONU, a Organização das Nações Unidas, estaria criando uma agenda universal, querendo impor uma determinada agenda, um determinado programa, né, em termos de direitos sociais ou aspectos culturais, que estaria ameaçando ou ferindo a cultura nacional, os valores nacionais típicos. Né? Então, que a existência desses organismos internacionais com poder excessivo acaba interferindo também na soberania da nação. O país assume compromissos internacionais, né, que fazem parte dessa agenda globalista, mas acaba com isso ficando mais vulnerável, enfraquecido ou desprezando as suas tradições culturais ou alguns aspectos, né, da sua tradição nacional. É uma questão polêmica, mas que aparece muito forte na direita radical e na extrema direita. Ora, como eu falei, muitos consideram que a direita radical e a extrema direita representam, né, a mesma coisa, mas outros preferem diferenciar. E eu vou fazer uma diferenciação, porque eu acho que essa diferenciação vem ganhando força ultimamente. Né? A direita radical, nesse caso, concorda com todas essas ideias que eu apresentei, mas ela defende uma democracia. Uma democracia que não é liberal. Uma democracia que valoriza a ideia de eleições, de participação, né, de soberania popular, né, de participação política, mas que costuma desprezar as instituições, desprezar os políticos tradicionais. Aliás, isso está lá em cima, eu até estava pulando, aqui depois de antiglobalista, é exatamente esse ponto que eu ia falar. Ou seja, uma postura contra os políticos tradicionais, contra as instituições políticas tradicionais, o Congresso, tribunais e tal, os partidos políticos, que essa direita radical, e nesse caso também a extrema-direita, consideram como corruptas, que se desviaram do seu objetivo original, que na prática não representam o cidadão, não representam o povo, que estão interessados nos seus próprios interesses corporativos, né, da classe política em si, o interesse do Congresso, né, afastados da realidade do povo. Então elas não representam o povo. Então essa direita radical defende uma democracia, sim, mas desprezando essas instituições. Ela busca construir uma democracia
onde o povo iria atuar mais diretamente sem esses intermediários, ou onde esses intermediários, deputados, né, senadores, congressistas, teriam menos poder. E o grande representante do povo seria um líder eleito pelo povo na figura de um presidente, né, de um primeiro-ministro, né, que seria a figura, né, que estaria encarnando a vontade popular e passando muitas vezes por cima, né, do Congresso, passando por cima dos tribunais. Né, é o chamado populismo de direita. A extrema-direita, nesse caso, ela vai ser diferente da direita radical, porque, embora ela concorde com aqueles outros pontos, ela defende uma solução claramente autoritária, ditatorial. Quer dizer, tem que ter uma ditadura mesmo, né, sem Congresso, com o Congresso subordinado ao presidente, e até a população, até as massas devem ser controladas, né, por esse ditador, geralmente um partido político, né, que representa a visão desse ditador e que se confunde com a própria figura do ditador. E aí que a gente, encerrando essa aula, a gente pode encaixar o fascismo, que tem aquela velha discussão. O fascismo é de direita ou o fascismo é de esquerda? Se a gente levar em consideração, como eu falei há pouco, que alguns elementos, né, da plataforma esquerdista alguns elementos são aceitos, né, por grupos da extrema-direita, ou então da direita radical, então a gente percebe que existem posturas, posições que são independentes da esquerda ou da direita. É difícil realmente a gente classificar. Por exemplo, feminismo. Geralmente o pessoal coloca o feminismo como uma coisa ligada à esquerda, mas isso aí não funciona não, porque a gente pode ter um programa feminista da direita também, de grupos liberais. Né? Como eu falei há pouco, é a questão do movimento verde, né, das causas ambientais. Não dá para falar que é uma coisa só da esquerda. Você faz parte também, né, de uma bandeira de uma parte da direita. E o nacionalismo, pessoal, como a gente comentou numa outra aula, é o exemplo maior. O nacionalismo está presente em grupos de esquerda e de direita. E quando a gente fala em nacionalismo econômico, pressupondo essa intervenção estatal na economia, e que está presente na esquerda e na direita, aí as pessoas comparam essa postura, né, da intervenção estatal na economia, né, com uma visão mais nacionalista, e fala, tá vendo? A esquerda defende isso, e os fascistas também defendem, logo o fascismo é de esquerda e tal. Então, esses pontos comuns não podem nos iludir, nos confundir a respeito da radical diferença, né, entre o fascismo, que é considerado o exemplo maior da extrema-direita, e os outros grupos de esquerda, da esquerda radical, da extrema-esquerda, ou da esquerda de uma forma geral. Né. O fascismo realmente costuma ser visto como uma modalidade mais famosa da extrema-direita, por ser baseado no nacionalismo extremista que considera que a nação está acima do indivíduo e das classes. E tem um ideal de engenharia social, de criar uma nova sociedade baseada na regeneração nacional, ou seja, recriar a nação mais forte e unida, unindo as classes. E essa ideia de união de classes, né, que é muito forte no fascismo, não está tão presente na esquerda, não. Porque, tradicionalmente, a esquerda, estou me referindo à esquerda hoje, né, tradicionalmente ela enfatiza mais os direitos dos trabalhadores, de uma classe, mesmo a esquerda moderada. Tudo bem, a gente aceita capitalismo, né? Tudo bem, pode ter propriedade privada, né? Pode ter uma classe burguesa, empresarial, mas o trabalhador tem que ser protegido, os sindicatos devem ser fortalecidos, tem que ter maior poder de barganha. Né? Então a esquerda tradicional, ela costuma enfatizar mais o movimento dos trabalhadores. E o fascismo, mesmo quando ele teve apoio dos trabalhadores, ele vai enfatizar uma união de trabalhadores e empresários e burguesia, né? Com aquela ideia de corporativismo, né? de sindicatos atrelados ao Estado e controlando o próprio movimento operário, proibindo greves e tal. Aí podiam falar, Cássio, mas nos regimes socialistas, né, como foi a União Soviética, né, outros países da Europa Oriental, a China hoje não é tipicamente socialista, mas enfim, tem a ditadura do Partido Comunista, em Cuba também, nesses regimes também não havia liberdade sindical, realmente não havia. Nesses regimes não havia sindicatos independentes do Estado, não havia. Nesses regimes as greves eram proibidas, realmente, as greves eram, ou são proibidas, né, onde esse tipo de regime ainda existe. Agora, nesses regimes a gente não vai ter a ideia de colaboração de classes, não. São regimes baseados na ideia de luta de classes. São regimes antiburgueses, anticapitalistas. E o fascismo ele não é anticapitalista, ele aceita o capitalismo. Ele está à direita nesse sentido, né, dos outros grupos da esquerda. Okay?
Defende-se o nacionalismo econômico, como a gente comentou, e leis sociais, mas sem a liberdade sindical. Tem um discurso marcadamente antiliberal e, sobretudo, anticomunista. Tem um antimarxismo, anticomunista muito acentuado, né, porque considera que o comunismo incentiva a luta de classes e deixa a nação dividida. O fascismo, historicamente, se organizou num partido político de massas, ou tenta criar um partido político de massas, com uma milícia, com uma força paramilitar uniformizada. Isso é uma marca, né, histórica do fascismo. Bem? Valorizando a ação, valorizando a força, acreditando no darwinismo social, numa luta de povos, numa luta de nações. Né? De uma forma geral, o fascismo ele tem uma postura de vitimização muito forte, quer dizer, a ideia de que a nação foi injustiçada ou humilhada por outras nações, então tem uma ideia de revanche nacional também, né? de se fortalecer para corrigir essa injustiça, né? E, se for o caso, até mesmo se vingar dessa humilhação internacional. Historicamente, onde o fascismo governou, como foi o caso da Itália e o caso da Alemanha, né, adotou uma postura de imperialismo, né, de expansão territorial, expansão nacional, e defendeu um regime totalitário, quer dizer, o totalitarismo. A ideia de que o Estado tem que controlar totalmente a sociedade, quer dizer, isso é mais uma intenção, não quer dizer que na prática tenha conseguido, né, mas tomou medidas nesse sentido. Né, busca controlar totalmente a sociedade para fazer a engenharia social, né, quer dizer, reconstruir a sociedade e preparar a nação para a guerra. Isso vai se dar por meio de uma ditadura. Ditadura de um partido único, o partido fascista, que vai governar em nome da nação. O monopartidarismo. Né? Então, assim, pessoal, por mais que haja essa discussão, né, interminável, isso aí nunca vai terminar. Porque vai depender muito do conceito de esquerda e direita. Né? E se vocês pegarem, né, um aspecto e desprezar outros, vocês vão identificar, né, as ideologias políticas, né, como se fosse uma coisa só. Né? O liberalismo defende o capitalismo, o fascismo defende o capitalismo, os conservadores hoje defendem o capitalismo. A social-democracia também aceita o capitalismo. Logo, todos são a favor do capitalismo, então é tudo a mesma coisa. Não dá para a gente analisar dessa forma. Né? Então não é porque em alguns pontos o fascismo concorde com elementos da esquerda, com o programa da esquerda, como no caso da intervenção estatal na economia, a esquerda moderada e o fascismo, que pronto, o fascismo é um movimento da esquerda. Não é porque o fascismo defenda também leis trabalhistas, que pronto, a social-democracia também defende leis trabalhistas, leis sociais, então é um movimento de esquerda. Então existem pontos, pessoal, que estão acima dessas divisões ideológicas, doutrinárias. Enfim, na visão mais tradicional o que nós temos é isso. Né? Pegando assim o espectro político, o centro, tem um centro, né, a esquerda e a direita. A partir do centro e na direção da esquerda, a gente vai ter a social-democracia, né, um centro-esquerda, e mais a esquerda, a extrema-esquerda, historicamente, né, os movimentos comunistas, né, e anarco-sindicalistas. Tendo como referência o centro, indo na direção da direita, então sendo direita, tradicionalmente o liberalismo, aí chega, né, mais para a direita o conservadorismo, e lá para a extrema-direita, né, a direita, o fascismo. E a direita radical, esse populismo de direita, fica aqui entre o centro, né, e a extrema esquerda, mas aceitando uma democracia, mas com limitação, geralmente uma democracia, né, no caso da Europa, por exemplo, envolvendo racismo, xenofobia. Em outros países isso aí não é tão acentuado. Ok? Tem uma outra divisão também que traz mais vantagens do que a de esquerda e direita, mas também tem lá suas limitações, que é a divisão entre ideologias coletivistas e ideologias não coletivistas. Mas eu vou falar sobre isso em uma outra aula. Beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.